Então, quando a gente vai estudar profundamente as nossas sombras, que é um conteúdo bastante junguiano, dentro da psicologia junguiana, a gente vai entender por que pessoas ruins, né, boas fazem coisas ruins, por que a gente se sabota tanto, que é o nosso tema aqui, por que a gente sente tanta vergonha e culpa, por que é tão importante agradar para a gente as outras pessoas e, às vezes, esconder quem somos de verdade, reprimir as nossas emoções e sentimentos, e por que também nós somos o nosso pior inimigo. Você sabia que muitas vezes o nosso pior inimigo não está fora, ele está dentro, mora dentro de cada um de nós, e que nós, na maioria das vezes, somos o nosso pior inimigo, somos aquele que mais penaliza essa jornada e que faz com que a gente não consiga conquistar os nossos sonhos e objetivos. Não é o governo, não é a política econômica, não é a empresa, somos nós mesmos que nos sabotamos. Entender das nossas sombras nos ajuda a entender esse processo de sabotagem, a entender essas causas mais profundas dentro da gente e nos ajuda a realizar, né? A partir dessa ressignificação interna, nós podemos realizar, né, esses sonhos e projetos de uma forma muito mais consistente. Então, a sombra para Jung, ela representa a personalidade oculta que o ser humano possui. É uma parte de nós que nós suprimimos e negamos. A sombra está relacionada com os nossos instintos, né? Está relacionada com o nosso medo, com a nossa raiva, com a nossa vergonha. Mas a sombra também ela tem muita criatividade, espontaneidade, potencialidade. Então, nas sombras tem tudo isso. Entender dessas sombras, compreender essa estrutura interna nossa, nos ajuda a resgatar esse poder dentro de nós, essa criatividade, essa habilidade de realização, de materialização, essa força instintiva que habita dentro de nós, de materializar as coisas, de realmente manifestar essa melhor versão nossa. Então, né, aprofundando um pouco mais, a sombra é essa parte rejeitada do indivíduo, que fica em dissonância interna dele com aquilo que ele acredita que é certo, que é bom, que é verdade. Então, esse conflito interno faz gerar sombra, faz a gente negar essas partes em nós, né, e colocar no mais profundo do nosso inconsciente. E a gente tenta se encaixar dentro dos padrões, das normas da sociedade. Mas muitas vezes o preço que a gente paga é muito caro, porque quando eu faço isso, eu estou negando a minha verdade, quem eu sou, legitimamente. É como se eu vivesse só em partes, eu não vivesse a minha realidade mais profunda, né? E essa divisão interna tira toda a minha energia, a minha capacidade de realizar essas metas e objetivos. Então, entender nas nossas sombras é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento para que a gente possa revelar a nossa verdade mais profunda, quem somos realmente. E quanto mais nos conhecemos, mais desenvolvemos dentro de nós o processo de autocura. Então, assim, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa de autocura, né? Um processo que cada um vai encontrando o seu caminho de ressignificação interna. Quando a gente fala de sombra, o que é a sombra? Como ela se forma, né, gente? O que é a gente já falou, mas como é que essa sombra se forma? 3 coisas geram as nossas sombras e tem muito a ver com a nossa infância: o medo, a vergonha e a culpa. Então, lá atrás, nós sentimos medo, vergonha e culpa, e essa medo, vergonha e culpa fizeram a gente começar a construir essas sombras na nossa estrutura e criar também o que a gente chama as personas. A gente foi criando um personagem para ser aceito, para ser amado, para ser recebido nessa sociedade, na família, nos grupos que a gente pertence, e fomos negando a nossa verdade mais profunda, a nossa verdadeira essência. Então, nós paramos de ser quem nós somos de verdade e passamos a construir o que Deepak Chopra chama de um falso eu. Então, na realidade, muito do que a gente apresenta no social não é o nosso eu verdadeiro, é o nosso falso eu, esse eu que a gente foi construindo para caber dentro desse universo aí, para ser amado, querido, para pertencer. A gente foi criando esse falso eu e negando a nossa verdade mais legítima, o que a psicologia junguiana vai chamar de persona. Então, personas são máscaras que a gente coloca para viver em sociedade, né? Para ser bem recebido, para ser amado, para ser aceito. Mas, ao mesmo tempo, a gente paga um preço alto, que é o quê? Negar a nossa verdade, a nossa essência mais profunda. Então, muitos desses sonhos e projetos não se realizam porque a gente não se conecta com essa verdade mais profunda nossa, com a nossa essência, com a nossa verdade mais legítima. A gente está vivendo nesse eu falso. A gente não está conectado com o nosso eu verdadeiro. Então, a persona, Jung diz que não é um defeito, não é uma doença, né? Não é nada patológico. A persona faz parte, são máscaras que a gente se coloca para viver nesse baile de máscaras chamado vida. Mas muitas vezes a gente se identifica com essa máscara, né? E a gente
perde a grande oportunidade de conhecer a nossa verdade mais profunda, a nossa essência. O Joseph Campbell, né, que é conhecido como, né, o grande estudioso aí da jornada do herói, o criador desse estudo, né, e tem todo um processo terapêutico, inclusive, que é feito em cima disso. Ele diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar é exatamente nessa caverna que você guarda o tesouro mais profundo dentro de você. Então, quando a gente fala da jornada luz e sombra, é uma jornada para encontrar esse tesouro profundo dentro do nosso ser, de mergulho profundo nesse ser, né, mais autêntico que habita dentro de nós. Então, nas nossas sombras mais profundas está também a nossa verdade mais profunda, a nossa luz mais intensa. Então, uma frase que eu uso, inclusive, no meu livro, né, chamado Luz e Sombra, diz o seguinte: nós somos o nosso pior inimigo. A força que destrói os nossos sonhos mora dentro de nós. E muitas vezes a gente nem percebe essa força agindo dentro de nós. O Deepak Chopra, né, um grande médico, estudioso, espiritualista, ele diz o seguinte, e também, né, muito aprofundado, um estudioso profundo nesse tema sobre sombras, ele diz assim: aquilo que a gente não pode conviver em nós não nos deixa ser inteiro. Então, por isso, exatamente por alimentar essa sombra dentro de nós, não olhar para ela, negar essa parte dentro da gente, a gente não consegue essa inteireza do ser. E sem inteireza, falta energia e força para realizar, para materializar a nossa verdade mais profunda. Porque muitos desses sonhos e projetos, na realidade, estão relacionados à nossa essência. Mas por não conectarmos com essa essência mais profundamente de nós, a gente termina também não tendo força e energia para realizar cada um desses sonhos. Jung tem uma frase belíssima, que eu amo também, que eu quero trazer aqui para você. Qualquer árvore que queira tocar os céus, ela tem que ter raízes tão profundas que são capazes de tocar o inferno. Então, assim, você quer viver o céu, a sua melhor versão, entre adentro e nos infernos mais profundos do seu ser. Porque lá você vai encontrar tesouro precioso. Embora às vezes a gente morra de medo de olhar para isso, mas exatamente aí que você vai encontrar tesouros profundos do seu ser. A sombra, ela é perigosa quando ela não é reconhecida. Quando a gente entra dentro nesse universo, começa a estudar profundamente essas sombras, conhecer essas sombras, a gente vai descobrir dentro de nós um poder muito extraordinário do nosso ser, de realização, de manifestação, de criatividade, de potencialidade. Então, a sombra se torna um problema a partir do momento que eu nego, que eu não reconheço, que eu não adentro, não conheço a minha própria sombra. Mas quando eu vou integrando essa sombra, vou conhecendo, entro numa jornada, por exemplo, como luz e sombra, eu vou descobrindo esse poder, essa força que essa sombra tem, e reconquistando o meu sucesso, o meu poder de realização, de materialização. Então, na realidade, a sombra nem é ruim, nem é boa. Depende de como eu me relaciono com ela. A minha forma de me relacionar com a minha sombra vai definir a qualidade ou não dessa força dentro de mim, ok? Então, o grande convite do Luz e Sombra é integrar, é trazer à tona essa força e achar o ouro que habita dentro dessa sombra. Então, à medida que essa sombra vai se fazendo mais consciente, a gente vai recuperando partes nossas que foram reprimidas. E muitas dessas partes que foram reprimidas estão relacionadas à nossa energia instintiva, à nossa espontaneidade, à nossa vitalidade, à nossa criatividade. Essas sombras, será que elas podem nos ajudar, Tadeu? Você está falando com tanta empolgação dessa sombra, será que tem alguma forma de eu usar essa força em mim para o meu benefício? Será que eu posso usar a minha sombra para manifestar coisas boas na minha vida, para realizar sonhos e projetos, para tirar esses projetos dos papéis e materializar e realizar na minha vida? Claro. Claro que sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem mais de 7 anos que eu estou nessa jornada e eu tenho visto coisas extraordinárias das pessoas quando adentram nessa jornada em busca desse ouro puro que habita dentro do mais profundo do seu inconsciente. O I Ching, um grande oráculo, chinês, ele diz o seguinte: somente quando temos coragem de enfrentar as coisas tais como são, sem nenhum auto-engano ou ilusão, que surgirá uma luz dos acontecimentos, pela qual o caminho do sucesso poderá ser reconhecido. Então, o I Ching diz: você quer ter sucesso?
seja capaz de ter coragem suficiente para olhar a sua verdade, sem nenhum auto-engano, sem nenhuma autossabotagem. Olhe para você verdadeiramente. Encare quem você é. E a partir desse momento, aí sim, você vai poder materializar tudo que você quer na sua vida. No meu livro, Luz e Sombra, né, tem uma frase que eu coloquei lá e tem uma imagenzinha que diz assim: sua vida pode ser um desenho com sombra ou sem sombra. É você quem decide. Quando nos reconciliamos, né, com essas sombras, quando nós vamos reassumir esse poder interior, então a gente pode ser livre verdadeiramente para buscar os nossos sonhos e mudar a nossa vida. Então, assim, uma coisa que eu acredito verdadeiramente, tanto como terapeuta, como alguém que passou profundamente por essa jornada, é que, assim, realizar esses sonhos, materializar esses projetos, essas metas, esses objetivos, ele perpassa por um encontro profundo conosco mesmo, né, com a jornada de autoconhecimento verdadeiro. Esse autoconhecimento nos vai dar a estrutura, a base, o alicerce para que a gente possa tocar esse céu, como Jung fala, né? Você quer tocar o céu desde que suas raízes estejam tão profundas a ponto tal de tocar o inferno. Então, quando a gente se reconcilia com as nossas sombras, quando a gente faz esse processo de integração, a gente começa a gerar dentro de nós esse poder interior, né? A gerar esse poder da mudança, mas uma mudança estruturada, com alicerces profundos, que são exatamente essa integração das nossas sonhos. Aí sim, eu poderei realizar a meta 1, a meta 2, a meta 3 de uma forma sustentável, estruturada e com bases profundas no nosso ser. O treinamento Luz e Sombra, que é uma das formas muito profunda de integrar essas sombras, ele é um grande convite a gente abraçar as nossas sombras, integrar essas sombras, ao invés de negá-las, de tentar deletá-las da nossa vida, exterminá-las da nossa vida, o convite é exatamente o inverso. Integre essas sombras, né? Traga para você, para a sua vida, né? Ressignifique isso dentro de você e gere poder na sua vida. Tanto é que as etapas da jornada, que é feita dentro do treinamento, a primeira etapa é reconhecer as próprias sombras, né? Reconhecer que elas fazem parte da nossa estrutura, não negar, mas reconhecer ela dentro da gente. Esse é o primeiro grande caminho. Depois que você reconhece vamos dizer assim, essas sombras, você passa então para o segundo processo, que é a da aceitação, aceitar que elas habitam dentro de nós, que existem esses conteúdos lindos e não tão lindos dentro da gente. E está tudo certo, isso faz parte da nossa jornada. E a partir do momento que eu aceito, né, que eu reconheço que eu aceito, aí eu posso entrar numa terceira fase mais profunda, que é a integração. Ao reconhecer e aceitar as sombras, a gente abre um espaço dentro da gente para integrar essas sombras, para ressignificar a nossa história. E aí a gente chama para um outro movimento que tem a ver com metas e objetivos, que é o quê? A decisão. O que é que eu vou fazer com tudo isso agora? Nesse momento da minha jornada, que decisões eu tomo agora a partir de tudo isso? Como eu posso agora verdadeiramente realizar minhas metas e objetivos? E aí sim, ir para uma quinta etapa dessa jornada, que é assumir. Assumir que a sua vida é exatamente o fruto das suas escolhas, conscientes e inconscientes. Isso chama-se autorresponsabilidade. Essa quinta etapa ela é muito profunda e vai fazer toda a diferença na sua jornada. E é uma coisa que a gente trabalha muito na jornada Luz e Sombra, que é o quê? Assumir a sua autorresponsabilidade. Parar de botar a culpa nos outros, no externo, e trazer para você a responsabilidade pela tua felicidade. Sabe qual é o seu maior poder? O maior poder que você tem, que eu tenho, que o ser humano tem, é o poder de ser você de verdade. A jornada Luz e Sombra é a jornada que nos convida a viver a nossa verdade mais profunda, a reconhecer a nossa verdade mais intensa, mais profunda do nosso ser. É assumirmos quem somos de verdade, reconhecer as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos, nossos objetivos, integrar tudo isso, ressignificar essas crenças, ressignificar esses sabotadores dentro de nós e começar uma construção de uma nova versão nossa, né? Construir a nossa versão mais profunda do nosso ser. Luz e Sombra é um caminho para encontrar a plenitude do ser. E o convite que eu quero fazer para você é para você recuperar esse ouro escondido dentro de você. É para você achar essa plenitude do seu ser. E quando você achar essa plenitude do ser, você começar nessa jornada de construção dessa plenitude, não vai ter mais meta nem objetivo impossível. Não vai ter mais esse processo de autossabotagem, esse ciclo vicioso de autossabotagem. Você vai entrar agora o que a gente chama no ciclo vicioso de virtudes, né? De você criar realmente recursos dentro de você para verdadeiramente materializar tudo isso. Essa é a jornada Luz e Sombra. Então, assim como bônus, a gente deixou aí embaixo, né, um teste para você fazer e se conhecer profundamente. Isso é um presente que a gente está dando para você. O link vai estar logo aí embaixo, certo?
é um teste falando sobre o seu nível de luz e sombra, né? Você vai ter esse presente aí de se conhecer um pouco mais. E se esse assunto de alguma forma te tocou, se você quer conhecer mais essas estruturas, dessas crenças, entender o porquê dessas crenças, né, limitantes dentro de você, as raízes de tudo isso, entender um pouco por que é que você né, tem tanto esse sentimento de não merecimento, por que é que você sabota tanto, às vezes, a tua jornada, porque às vezes é tão difícil se manter em relacionamentos de uma forma construtiva, amorosa e saudável, né? Por que é que às vezes você tem tido tanto prejuízo, vamos dizer, na tua carreira, às vezes as oportunidades estão vindo, você tem jogado fora, jogado no lixo. Por que é que você não consegue concluir as coisas? Eu tenho um convite para fazer a você agora. Tem um link aí embaixo que é sobre a nossa jornada Luz e Sombra. Nós já temos uma turma já acontecendo, você vai ver aí, e eu tenho um convite especial para você. Faça sua inscrição nessa jornada. Não deixe essa oportunidade passar. Quanto tempo faz que você fica nesse vai e volta, vai e volta? Será que não chegou agora a hora? O universo não está te chamando agora. Vem agora comigo, vamos começar a mudar essa vida, vamos mudar essa história. Será que agora não é a hora? Eu acredito que sim. Se você ficou até aqui, é porque isso faz muito sentido para você. E eu tenho um convite para você. Clica aí embaixo, faz a tua inscrição nesse treinamento. A gente tem, assim, esse treinamento é muito mais do que uma questão financeira, é uma grande missão de vida, minha e da Esther. E a gente quer te dar, assim, de presente esse super bônus aí embaixo e te convidar para fazer essa inscrição e mudar a tua vida. E aí, o que você achou dessas explicações sobre o processo de autossabotagem e de sabotadores? Estamos esperando você para se integrar ao grupo Luz e Sombra. Venha fazer parte dessa jornada. Permita-se participar dessa vivência que tem impactado a vida de pessoas e permitido que elas façam mudanças significativas em suas vidas. Então, nós te aguardamos para que você venha integrar a este grupo maravilhoso Luz e Sombra. Até lá!